Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Vamos ler juntos para a gente fazer a leitura aqui. Vamos lá? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Um salmo que nos fala de como é bom viver em união. Hoje pela manhã nós falamos no Salmo 122 e eu fiz menção dos cânticos dos degraus. Este Salmo 133 também faz parte. Olha aí na sua Bíblia, que lá naquele títulozinho em cima, também está escrito Cântico dos Degraus. Este era um outro dos cânticos, dos salmos, que o povo de Israel ia cantando e andando para Jerusalém, aquela caravana maravilhosa, todo mundo a pé, caminhando debaixo daquele sol gostoso e caminhando e cantando na direção de Jerusalém, o cântico dos degraus. Este era mais um dos cânticos dos degraus, sendo que nós temos aqui a sua autoria. Está escrito aí no títulozinho da sua Bíblia, quem foi que escreveu esse salmo? A sua Bíblia traz aí essa referência, cântico de degraus de Davi. Olha, foi Davi quem escreveu esse salmo. Bom, se foi Davi, então nós temos uma data, mais ou menos, para esse salmo, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, 1000 anos antes de Cristo, foi a data desse salmo. Embora a gente não saiba exatamente o contexto em que Davi escreveu este salmo, haja vista que a vida de Davi foi teve muitas fases. O que não teve na vida de Davi foi rotina e ociosidade. Não é? A gente teve tantos momentos da vida de Davi. Mas o certo é que Davi escreve esse salmo para o povo cantar, e o povo canta esse salmo enquanto vai a Jerusalém prestar culto ao Senhor. E aqui, meus amados irmãos, o tema central deste salmo, deste curto, mas poderoso salmo, o tema central é a união entre os irmãos. E eu quero destacar algumas palavras aqui, e eu vou começar destacando as palavras do verso 1, que a palavra que eu quero destacar aqui, circular, é a palavra união. Porque o salmo está exaltando, o salmo está, obrigado, Juliana, elogiando o fato de os irmãos viverem em união. Não é pouca coisa, não é coisa à toa, não é coisa pequena o fato de que os irmãos vivam em união. União é estar junto, só que é muito mais do que um estar junto fisicamente. Porque às vezes nós estamos juntos fisicamente, mas o nosso coração está distante. Acontece isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Às vezes acontece até no casamento. O camarada está casado com aquela esposa há 50 anos, casado com ela. Só que o coração dele não está com ela. E o coração dela não está com ele. Pode acontecer isso? Não deveria, mas infelizmente acontece. O que o salmista está dizendo não é de uma união física, não é de uma proximidade geográfica, mas de uma união verdadeira. O fato de que os irmãos vivem numa fraternidade, em um amor genuíno, verdadeiro, sem hipocrisia, sem falsidade.
Olha, o fato de vivermos em união, diz o Salmo, é algo tão precioso, mas a gente precisa entender bem que união é essa. Porque união não necessariamente significa uniformidade. Bom, para nós vivermos em união, devemos todos pensar do mesmo jeitinho. Qual a sua cor preferida? Azul. Todo mundo é obrigado a gostar de azul. Qual o seu time preferido? Botafogo. Aí todo mundo é obrigado a torcer pelo Botafogo. Vai dar certo isso, gente? Não vai. Porque cada um tem uma cor preferida. Um gosta de uma música mais agitada, outro gosta de uma música mais calma. Um gosta de um time mais bagunceiro, outro gosta de outro time de outro jeito. É ou não é? A gente tem gostos diferentes. A gente tem pensamentos diferentes. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria com vocês. Muito séria mesmo. O ano de 2022 não vai ser um ano fácil, não. Esse ano nós teremos eleições. Esse ano teremos eleições. E aqui na nossa igreja, aqui no nosso meio, vai ter gente que vai votar no candidato A, vai ter gente que vai votar no candidato B, e vai ter gente que vai votar no candidato C, D, E, F. E nós temos o direito de exercer o nosso voto conforme a nossa consciência. E eu posso até discutir política, por exemplo, com a Clara. Clara, vamos discutir política aqui nós dois. Eu acho que nem eu nem Clara não levamos muito jeito para isso, né? Mas imagine vocês, eu e Clara aqui discutindo política. Temos o direito? Temos. Nós temos que chegar à mesma opinião? Não necessariamente. E haverá aqui no nosso meio, como eu já disse, pessoas que vão votar em um e outros que vão votar em outro. E às vezes as pessoas não conseguem conviver com essa diferença e isso causa ruptura, divisão no corpo de Cristo. E eu estou falando isso antecipadamente que aconteça, para que não aconteça. Porque nós podemos torcer para um time diferente, nós podemos gostar de uma cor diferente. Um ama o frio, outro ama o calor. Quem ama o calor está se esbaldando. Eu gosto do calor. Eu estou feliz hoje. Botei até uma camisa de manga comprida para sentir mais calor ainda. Não, é porque não tinha nenhuma de manga curta lá para eu usar. Agora, quem gosta do frio, respeita o momento de calor. Vai chegar o seu momento de frio para você curtir. O fato de viver em união não significa que a gente vai ser aquele monte de robozinho pensando tudo igual. O fato de viver em união não significa que você vai baixar a cabeça, sim senhor, não senhor. Não é isso. Nós podemos até ter opiniões diferentes. Nós podemos ter gosto diferente. Um gosta mais de frango, outro gosta mais de peixe, o outro gosta mais de carne vermelha mal passada. Teve gente que brilhou o olho quando eu falei a terceira opção aqui. E tem gente que não gosta de carne, gosta só de verdura. E ninguém vai brigar por isso. O que o Salmo está nos dizendo é que nós precisamos viver em união, independentemente das diferenças de gosto ou de qualquer coisa. Nós podemos divergir em opiniões. Podemos ou não podemos? Sim ou não? Podemos. Podemos divergir em ideias. Podemos divergir em gosto. Podemos. Mas mesmo com as divergências ideológicas, de opinião ou de gosto, nós continuaremos vivendo em união. Porque união não é uniformidade, mas é unidade. É estarmos juntos, em consenso, juntos não apenas fisicamente, mas juntos no coração, juntos de coração. Porque eu posso caminhar com o pastor Cláudio Moisés, irmãos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos.
pertinho dele a vida toda, mas nunca gostar dele, nem ele gostar de mim. Eu tolero, eu suporto, eu aguento, mas ele não gosta de mim, nem eu gosto dele. Isso pode acontecer. Pode ou não pode? Mas eu posso, às vezes, ficar longe do pastor Cláudio Moisés. E lá em Israel, onde eu estava, eu fiz um vídeo, mandei para ele, para o Tadeu, para o Jonatas, não foi? E disse assim, eu estou aqui lembrando de vocês, nas margens do mar da Galileia, onde Jesus fez amigos. E eu estou aqui lembrando dos meus amigos, lembrando de vocês. Foi ou não foi? A gente estava longe fisicamente, a gente estava longe geograficamente, mas o coração estava perto. Você está entendendo o que eu estou falando? Estar em união não é só estar perto fisicamente, é o coração estar perto um do outro. E é assim que nós devemos viver. O Salmo está destacando, o Salmo está reforçando, o Salmo está elogiando o fato de que os irmãos vivem em união, não em uniformidade, mas em união. Os irmãos vivem em união. Segunda palavra que eu quero destacar aqui é irmãos. A primeira foi união, a segunda é irmãos. Que irmãos são esses aqui? A gente pode entender de três formas. Primeiro, os irmãos, filhos de Jacó. Os filhos de Israel. Os filhos de Israel devem viver em união. É assim que a Bíblia nos mostra os filhos de Israel vivendo. Vocês lembram-se da história dos filhos de Israel, os filhos de Jacó? Quem lembra o nome dos filhos de Jacó? Alguém lembra? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Naftali, Dan. Eu já perdi a conta aqui. São 12, e mais a menina. E como é que a Bíblia diz que aqueles irmãos viviam? Como é que eles viviam? Vocês lembram? Como é que o livro de Gênesis nos conta que os filhos de Israel, aqueles irmãos, viviam? Como é que eles viviam? Em harmonia? Em união? Em amizade? Como que era? Hein, irmãos? Me ajudem aqui. Todo mundo com vergonha hoje. Como é que eles viviam, irmãos? Ninguém quer falar? Ô Mário Hermes, fala aí alguma coisa. Como é que eles viviam? Em contenda, em inveja, em rixa. José tinha uma túnica mais bonita que os outros. Aí José falava assim, olha papai, tá vendo ali, ó, Rubem não trabalhou direito hoje não. Aí fazia fofoca, ele levava má notícia. Aí Jacó falava assim, Rubem, José falou que você hoje não trabalhou direito. Aí Rubem já ficava com raiva de José, vou torcer um disso e joga esse menino no poço ainda. Aí o outro falava assim, Judá, Judá não sei o que lá. Um dia eu vendo esse moleque de escravo para os ismaelitas. E era uma confusão aqueles filhos de Jacó. Aqueles filhos de Jacó, veja bem, nós estamos falando da família escolhida por Deus para trazer ao mundo o Messias. A família escolhida por Deus para ser o povo de Deus. A família ideal, a família perfeita. Isso não existe, família perfeita. E aqueles irmãos viviam em pé de guerra, a ponto de querer matar um irmão, querer matar o outro. E só não matou por causa da bondade má de Rubem, de jogar no poço, e depois Judá chega e vende o menino lá para a caravana de ismaelitas, quando o outro chega, e agora o que a gente faz para enganar o nosso pai? Mataram lá um cordeiro, sujaram a túnica de sangue, e o pai, se alguma fera o despedaçou. E a gente conhece a história. Aqueles irmãos brigavam o tempo todo, é ou não é? Coisa que não acontece hoje, especialmente com os irmãos aqui adolescentes, né? Nem as adolescentes, nem as crianças. Por exemplo, eu tenho certeza que o Juninho e o João não brigam jamais, né? Né, João? João e Juninho não brigam jamais. Os meus 3 lá em casa também, né? Vivem assim, uma harmonia perfeita. É uma coisa linda, né? Eu tenho certeza que o Matheus Oliveira também, esse não briga com os irmãos, não é? Não é, Johnny? E nem a Clarinha, né? Coisa boa. Agora, meus irmãos,
Quando você tem 2, 3, geralmente o Mateus Augusto também é um irmão exemplar. Não briga com seus irmãos. Agora, nem o Márcio Felipe. Agora, quando tem 2, 3, geralmente tem uns espetãozinhos assim, não é? Porque não é fácil conviver como irmãos. Mas mesmo assim, o salmista vem nos dizer que nós precisamos, os irmãos, viver em união. Mesmo aqueles filhos de Jacó, miseráveis, terríveis, ou os caras complicados, aqueles filhos de Jacó. Mas aí Deus diz assim, inspirando Davi ao escrever este salmo: os irmãos vivam em união. Quando o povo entra na terra prometida, e agora não são apenas os filhos de Jacó, mas agora eles são as tribos de Israel. O que acontece com as tribos de Israel, que são os mesmos filhos de Jacó? O que acontece? Continuam brigando. E é briga de lá, e é briga de cá, e é confusão de lá, e é confusão de cá. Eita povo confusento, aquele povo de Israel. Aí o Salmo diz assim: os irmãos, as tribos de Israel devem viver em união. Mais uma vez eu faço uma referência ao Brasil hoje, que está um Brasil tão polarizado, dividido, e a gente se dividiu entre os de direita e os de esquerda. Para com isso, é tudo brasileiro, nós somos todos brasileiros. Entre os eleitores de Bolsonaro e os eleitores de Lula. Para com isso, nós somos todos brasileiros. Nós não temos que dividir o nosso Brasil entre negros e brancos. Irmão, para com isso. Para com isso. Se você perguntar para mim assim, pastor, quantos amigos você tinha na sua infância eram negros? Eu falei assim, não sei. Eu nunca contei quem era negro ou quem era branco. Eu contava os meus amigos. Eu nem reparava a cor da pele deles, porque não tinha isso. A gente gostava da pessoa e sem saber se ele era magro, gordo, orelhudo. A gente até botava uns apelidos assim, né? Orelhudo, narigudo. Mas ninguém tinha trauma por isso também, não. Mas não estou aqui incentivando bullying, não, tá? Mas a gente não dividia, a gente não tinha essas divisões que hoje a gente está tendo. E essas divisões que havia entre as tribos de Israel fazia com que houvesse guerra, prejuízo para todo mundo. Aí o Salmo vem e diz assim, ó: os irmãos, sejam os filhos de Jacó, sejam as tribos de Israel, devem viver em união. Eu disse hoje pela manhã que Israel é um país pequeno, metade do estado do Rio de Janeiro. E o lugarzinho para ter guerra. Um lugarzinho tão pequeno, e o lugar para ter confusão. Mas a palavra de Deus diz: vivam em união. Os irmãos devem viver em união. E nós, que estamos aqui, que nem somos irmãos de sangue, e nem somos tribo de Judá, nem de Israel, mas somos irmãos em Cristo Jesus. Os irmãos na fé, os irmãos espirituais, também devemos viver em união. E sabe uma coisa que o inimigo de nossas almas gosta de fazer? É botar intriga no meio dos irmãos para separar os irmãos. Gosta ou não gosta? E o bicho é sujo, tá? Sujo. E ele sabe fazer isso como ninguém. E ele bota confusão entre dois amigos, ele bota confusão entre duas amigas, ele bota confusão entre o casal, ele bota confusão entre os irmãos. E às vezes, por causa de uma bobagem qualquer, você está de mal com fulano. Não, eu estou de mal com fulano desde 1984, que eu não olho na cara daquele vigarista. Mas o que ele fez com você? Por que você está de mal com ele? Rapaz, eu nem lembro. Eu nem lembro mais porque eu fiquei de mal com ele. Sei que eu fiquei de mal com ele. Ah, esquece isso. Para com isso. Nós não podemos ceder a
esses golpes baixos do inimigo de nossas almas para destruir a nossa união. A união entre os irmãos de sangue, a união entre os irmãos patriotas, seja de Israel, seja do Brasil, mas especialmente a união entre os irmãos em Cristo, a irmandade espiritual. Deve haver no nosso meio essa união perfeita, este amor altruísta, abnegado, generoso, para fazer o bem ao outro. Como é bom que os irmãos vivam em união. Bom, destaquei a palavra união, destaquei a palavra irmãos, vou destacar uma outra palavra nesse verso 1 ainda. Olha aí, olha no texto, que é a palavra vivam. Preste atenção nisso. O texto não está dizendo assim, como é bom que os irmãos tenham alguns momentos de união. É isso? É isso? Como é bom quando os irmãos se encontram no Natal e passam o Natal em união. É isso que está escrito aí? Como é bom quando lá de vez em quando tem uma trégua e os irmãos vivem em união. É assim? Não. Está dizendo que esses irmãos devem viver, permanecer, continuar. Não é uma coisa pontual. Viver em união para nós não é algo temporário. Não é algo assim que, lá uma vez ou outra, eu vou ficar em paz aqui com o pastor Júlio, né? Vou ter um dia de união com o pastor Júlio. Não. Viver significa algo contínuo, habitual. É estilo de vida. O nosso estilo de vida é viver em união. Como é bom quando os irmãos vivem habitualmente como estilo de vida, uma vida de união. E aí, mais duas palavrinhas aqui que qualificam o fato dos irmãos viverem em união. Duas palavras aí no verso 1. Olha aí. A primeira palavra é como é bom. Olha, se os irmãos vivem em união, isso é muito bom. Como é bom. A palavra do hebraico é tov. Eu não sei falar hebraico não, tá? Mas me tirei a besta lá, né? Dizendo boker tov, laila tov, bom dia, boa noite. E o tov é bom. Como é tov? Como é bom os irmãos vivam em união. A ideia de bom aqui é algo magnífico. O fato de que os irmãos vivem em união é algo bom, magnífico, formoso, precioso, especial. O fato de que os irmãos vivem em união é algo que traz benefício. Preste atenção nisso aqui. Porque quando a gente vive em desunião, temos prejuízo. Mas quando vivemos em união, nós somos beneficiados. Como é bom. Como é bom os irmãos viverem em união. E o benefício aqui, meus irmãos, ele é individual e ele é coletivo. O indivíduo é beneficiado pela união, mas a coletividade também é beneficiada pela união. O contrário também é verdadeiro, sim ou não? Se não há união, o indivíduo é prejudicado e a coletividade também é prejudicada. Mas o benefício da união é algo magnífico, formoso, precioso, benéfico, tov, bom. Como é bom! Como é bom!
os irmãos viverem em união. Como seria o contrário dessa frase? Como é mal, como é ruim, como é prejudicial quando os irmãos não vivem em união. Lembra dos filhos de Jacó brigando lá? Lembra das tribos de Israel brigando umas com as outras? É muito ruim. Mas o Salmo destaca o lado positivo. Como é bom quando os irmãos vivem em união. Agora, qual é a outra palavra que o salmista traz no verso 1? Olha aí. Ele diz que é bom e... Como é que está na sua Bíblia aí? Suave, agradável, maravilhoso. A expressão é nahim. Tem a ideia de agradável, prazeroso, maravilhoso, suave, harmonioso, deleitoso. Quando os irmãos vivem em união, isso é bom e agradável, isso faz bem à alma, isso faz bem aos olhos, isso faz bem ao coração, isso faz bem à pressão arterial, isso faz bem aos intestinos, isso faz bem para a pele, isso faz bem para o cabelo. Não é que eu tenha vivido em desunião, não, tá, irmãos? Isso faz bem para o corpo. Sabia disso? Sabia disso? Muitas doenças físicas são consequência de motivações emocionais. Aí a pressão sobe, aí o coração dispara, aí a glicose aumenta, aí o triglicerídeo aumenta. Tem gente que porque come meio mal mesmo, né? Mas às vezes a pessoa magra, não come bobagem, e o diabetes lá em cima, triglicerídeo lá em cima, pode ser uma questão de DNA também, mas muitas vezes é uma questão de ordem emocional. Fruto de desunião, confusão, intriga, briga, que mexe com a gente, que entristece a gente. Então, o que o salmista está dizendo é que quando os irmãos vivem em união, isso é bom e isso é agradável. Isso faz bem à alma, faz bem ao corpo, faz bem à coletividade, faz bem ao ambiente. Até a natureza melhora quando os irmãos vivem em união. Deu para entender o verso 1? Ficou claro? Como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. Tem uma historinha que o meu pai gostava muito de contar para nós, para mim e para os meus irmãos. De dois irmãos que eram sócios. E eles combinaram o seguinte: eles eram sócios numa fazenda. Eles plantavam lá alguma coisa, vamos imaginar feijão, plantavam feijão. E eles combinaram o seguinte, meio a meio. Metade da terra é minha, metade da terra é sua. Então, metade da safra será minha e a outra metade será sua, ok? Combinado? Combinado. Beleza. Só que um irmão era solteiro e o outro era casado e tinha vários filhos. E aquele irmão que era solteiro, de noite, pensava assim, puxa, mas não é justo dividir meio a meio, eu sou solteiro, é só uma boca. O meu irmão é casado, tem mulher, aquele monte de filho, e aí ele vai receber a mesma quantidade que eu? Não, eu vou pegar aqui uns 2 sacos de feijão e vou levar lá no celeiro dele. Aí ele pegava uns 2 ou 3 sacos de feijão e levava de noite quietinho e jogava lá no celeiro do irmão, para ajudar o irmão. Aí outro irmão pensava assim, a mesma coisa, não é justo, eu sou casado, eu tenho filho, quando eu ficar velho, meus filhos vão cuidar de mim.
Meu irmão, coitado, solteiro. Quem vai cuidar dele na velhice? Ele precisa fazer um patrimônio melhor do que o meu. Ele precisa se preparar para a velhice. Não é justo dividir igual, porque aqui meus filhos vão me ajudar depois. E ele, como será? Eu vou levar uns feijão a mais para ele. Aí o irmão pegava uns 2 ou 3 sacos, ia lá, jogava no celeiro do irmão. E aí eles fizeram isso por muito tempo. Só que eles percebiam que continuava igual, e era um mistério. Como é que pode? Porque um fazia sem o outro saber. Até que uma noite os dois se encontraram, cada um com 2 sacos de feijão nas costas, e aí explicaram para o outro o que estava fazendo, e eles ali se abraçaram, e choraram, e foi um momento emocionante. Eu acho que essa historinha, e é bem a historinha típica dos pais contar para os filhos, né, para promover a união entre os irmãos, e papai contava isso, não era à toa, ela mostra bem como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Amém? Aí nós temos aqui ainda, versos 2 e 3, para a gente terminar, 2 símiles, 2 comparações. 2 comparações. Observe bem, verso 2 ele diz assim, é como o óleo. O que é como o óleo? O fato de os irmãos viverem em união é tão bom e agradável, que é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. Essa primeira símile, essa primeira comparação, ela faz menção a um fato muito importante na religiosidade hebraica, que é a unção do sumo sacerdote. Quando estivemos lá no Instituto do Templo, em Jerusalém, vimos lá as roupas dos sacerdotes. Claro, tudo reconstruído, né? E um local muito bonito, tudo muito legal, e a gente vendo a arca do sacrifício, a arca do testemunho, o altar do sacrifício, e as roupas, e as trombetas de prata, e aquilo tudo. E quando a gente lê Êxodo 29, lá no livro de Êxodo, capítulo 29, nós temos o momento em que Arão foi ungido como sumo sacerdote. Está lá em Êxodo 29, você pode conferir depois. E aquele momento, o momento da unção de Arão como sumo sacerdote, foi um momento por demais marcante, significativo na vida dele. Imagine vocês, meus irmãos, Arão, saindo do Egito, e Deus manda fazer o tabernáculo, e Deus manda fazer as vestes sacerdotais, e Deus manda preparar um óleo especial, um aroma especial. E aí, diante do povo, Arão, um homem comum como eu e você, é ungido perante o povo, diante de Deus, como representante de Deus na terra, sacerdote. Como o homem que liga Deus ao homem e o homem a Deus. E aquele Arão, naquele momento tão significativo da sua vida, quando Moisés derrama o óleo da unção sobre ele, e a partir daquele momento, ele se torna sumo sacerdote de Israel. Um momento marcante, um momento inesquecível, um momento significativo demais. Jamais, se Arão vivesse 1000 anos, jamais esqueceria a emoção daquele momento. E o povo de Israel reconhece isso, porque o sacerdócio é a mão de Deus estendida para o povo, é Deus se relacionando com o homem perdido por meio do sacerdote. E ele vai dizer que a união entre os irmãos é como o sacerdócio de Arão. É como aquele dia marcante, inesquecível, não dá para esquecer, não dá para passar em branco de tão marcante, de tão importante, de tão significativo que é o fato de os irmãos viverem em união. E depois ele faz ainda uma segunda símile, uma segunda comparação no verso 3, olha aí. Ele diz assim, é como o orvalho de Hermon,
que desce sobre os montes de Sião. Isso aqui, meus irmãos, é uma outra figura tão bonita isso aqui. Porque, imagine que o mapa de Israel, ele é compridinho assim. Imagine aqui comigo. E você tem Jerusalém mais ou menos no meio. E toda essa parte do meio para o sul, você tem um grande deserto. O deserto é deserto mesmo, é seco. Não é deserto de areia, é deserto de cascalho, de terra seca. Mas lá em cima, na tribo de Dan, você tem, subindo aqui, o Mar Morto, aí você tem o Rio Jordão, aí você chega no Mar da Galileia, e lá em cima do Mar da Galileia, você tem uma cordilheira de montanhas chamada Hermon. E esse Hermon, este lugar é tão alto e tão úmido, que quando a gente anda lá, e nós tivemos o privilégio de estar lá, a gente sente frio. E tanta umidade, se você bobear, você escorrega na terra molhada. Aí você compara com aquela terra seca lá de baixo, e essa terra tão molhada, tão úmida, tão fértil cá em cima. E dali nascem vários lençóis de água que vão se encontrar para formar o Rio Jordão. E lá em cima do Monte Hermon, você pode pesquisar isso na internet e depois ver as fotos, há uma cobertura de gelo, de tão alto e frio que é. E aquela geleira de neve branquinha lá em cima do Monte Hermon, todos os dias o vento sopra e aquela geleira derrete e escorre, entra nos lençóis freáticos e a água também irriga a terra e vai formando várias fontes de água, e ali vão formando vários afluentes que vão formar o Jordão, que vai desaguar no Mar da Galileia, e depois do Mar da Galileia vai levar água até o Mar Morto, e onde aquele rio passa, onde aquelas águas passam, há vida, há fruta, há agricultura, há alimento, há mantimento, porque a água do Hermon desce, e ela desce irrigando toda aquela região. E quando ele fala sobre os montes de Sião, não é necessariamente o Monte Sião, porque o Monte de Sião está em Jerusalém, é muito alto, a água não chega lá. Mas os montes, a cordilheira, a terra, o território de Sião. E ali diz que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Preste atenção nessa comparação que o salmista está fazendo. Da mesma forma como todos os dias Deus manda água para regar a terra e trazer alimento e trazer mantimento e preservar a vida, assim também é quando os irmãos vivem em união. A comparação aqui é que sem união não tem vida, não tem alimento, não tem preservação da espécie, não tem bênção de Deus. Mas quando os irmãos vivem em alimento, em união, há alimento, há colheita, a fartura, a água, a vida, a bênção. Como o monte, o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós vivemos em união, Deus ordena a vida e a bênção no nosso meio. Você crê nisso? Vou repetir. Quando nós vivemos em união, os irmãos vivendo em união, Deus ordena a vida e a bênção para sempre no nosso meio. Amém? Sabe que Jesus, lá em João capítulo 17, ele ora por nós e ele diz assim: Pai,
Eu peço não somente por esses, mas por aqueles que também hão de crer em mim, para que eles sejam um. Como eu e tu somos um, ó Pai, tu és um em mim e eu em ti. Eles também sejam um. O que é que Jesus está falando? De viver em unidade, em união. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo, entregou a sua própria vida por nós, pela igreja, por mim e por você, para que nós sejamos um. O Senhor Jesus foi à cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue, ele entregou a sua vida por nós, para que nós vivamos em união. E ele orou por nós em João capítulo 17, dizendo: Senhor, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, e assim o mundo verá que eles são meus discípulos. A maneira como o Barreto verá que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus é pela pregação pública de nossa união. Esse bairro vê a gente assim, unido, alegre. Às vezes são as ideias diferentes, é normal, mas continuamos em união. E esse Barreto vai ver, e esse Niterói vai ver, e esse Rio de Janeiro vai ver, e esse Brasil vai ver, e esse mundão vai ver, que nós vivemos em união. E vendo isso, reconhecerão o poder de Jesus em nós, e que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário pela nossa salvação é para que nós tenhamos união com o Pai. Mas não é só aquele monte de filhinho em união com o Pai e tudo brigado uns com os outros. Não. Como é bom e como é agradável os irmãos viverem em união. E isso só é possível por causa de Jesus. Não é por causa de mim, e nem por causa de você. Não, porque eu sou muito bom. Não, eu sou uma pessoa fácil de relacionamento. Não, eu sou uma pessoa difícil. Não depende de você ser fácil ou de você ser difícil, porque na verdade todos nós, em alguma medida, somos fáceis e em outra medida somos difíceis. Mas depende do que Jesus fez por nós. Não é o que eu faço ou o que você faz, mas o que Jesus fez. E se Jesus fez tanto por nós, para que nós vivêssemos em união com Ele e uns com os outros, vivamos nós em união. Em casa, como marido e mulher, como pais e filhos, como irmãos de sangue. Vamos deixar às vezes as intrigas de lado, as pequenas diferenças, deixa de lado um pouco, para vivermos em união com Jesus e com os irmãos. Na igreja, no ministério, no trabalho, na escola, no hospital, no quartel. Como é bom e agradável quando os irmãos vivam em união. Até mesmo em ano eleitoral. Até mesmo numa eleição difícil e polarizada como teremos esse ano. Que Deus nos dê graça, maturidade espiritual, estatura espiritual, para vivermos em união, de tal forma a honrar ao nosso Deus, honrar ao Senhor Jesus, e mostrar a todos que estão à nossa volta que Jesus está em nós, agindo em nós, no meio de nós, porque nós vivemos em união.